Quase, quase. Entrou. Boa noite, Titina. Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Opa, eu tô bom. Passando um pouco de frio aqui, mas eu gosto do frio, Você então gosta? eu gosto. Você gosta do frio, Ai, não? eu não gosto muito, não. Ixi, cai a coberta na noite, não, nossa senhora, não, não dá, não dá. Eu tenho um monte de gatos, os gatos entram por baixo da coberta, eu prefiro calor. Aham, são 19 gatos, né? 19 gatos, ai, que lindos. Eu até falei, não vou fazer a live lá em casa, porque eles vão puxar os cabos da internet, aí é melhor não, né? Vou fazer a live aqui no escritório. Não, bacana, bacana. Aí dei uma avisada aqui na internet para ver se a gente pega esse pessoal que fica passando, sabe? Sabe que Facebook é aquela coisa de todo mundo passando, passando, passando. Aí eles algumas pessoas dão uma parada assim, assistem a gente um pouco, outras comentam algo, mas eu quero falar para quem, ó, tem 8 pessoas assistindo. Para essas 8 pessoas que já entraram, né? A gente acabou de entrar e tem uma audiência legal, que elas podem perguntar, né? Aproveitar que a Titina está aqui, né? Ao vivo e a cores, né? A gente Cores, passei batom para combinar com as cadeiras, você percebeu? Tô cadeira. olhando a foto. E eu falei para ela vir aqui falar, são 12 anos de experiência no Conselho Tutelar, e agora também levantando uma bandeira muito importante, muito bonita, que é uma bandeira em prol das mulheres e da representação de um espaço maior, né? Eu vou começar pela segunda parte, eu vou começar falando uma pergunta aqui em relação às mulheres, sabe? Eu tive uma professora que ela falou o seguinte, ela é empoderada, eu vou usar os termos, né, que algumas mulheres gostam. E ela galgou, ela alcançou um espaço muito bacana, sabe? E ela falava, mas as mulheres já conquistaram tudo. E daí eu falei, calma aí, ainda não. Porque nós estávamos falando aqui nos bastidores, e eu falo, pô, a gente tem 13 pessoas no Legislativo, então pelo menos deveria ser 6 mulheres. Aí a gente tem a Câmara dos Deputados, metade deveria ser mulheres, né? A representação, quer dizer, a participação das mulheres deveria ser muito maior, né? Não, com certeza, com certeza. Hoje nós temos as leis de cota, né? Cota de gênero, onde as mulheres elas devem ser pelo menos 30%, né? Só Uhum. que não é obrigatório que 30% estejam nas câmaras de deputados, ingressem como vereadoras. Então, nós temos no Brasil ainda um grande número de municípios, por exemplo, que não tem vereadoras mulheres. Uhum. Então, mesmo que elas estejam ainda entrando, ingressando na política, ainda elas não conseguem ainda fazer parte do poder legislativo. E isso é muito triste, porque eu sempre digo o seguinte: mulheres engajadas na política, elas fazem mudar o contexto social, elas fazem mudar o contexto de políticas públicas voltadas para a sociedade, porque as mulheres têm uma outra visão a respeito das suas necessidades, né? E eu sempre digo o seguinte, que políticas públicas voltadas para a mulher garantem futuramente, num espaço de tempo mediano, eu posso dizer, garantem mais prioridade para crianças e adolescentes, né? Inclusive diminui a criminalidade. Por isso que eu digo sempre, deveria ser metade, metade. Né? Como o Brasil é um país extenso, muito grande, né? Deveriam ter mais mulheres engajadas na política, justamente para mudar essa visão que nós temos de políticas públicas. Ainda nós não temos ainda políticas públicas adequadas para a mulher, principalmente, por exemplo, mulheres que sofrem violência doméstica. Né? Esses dias eu Uhum. estava comentando num outro local aí, que nós temos no Brasil a Lei Maria da Penha, com uma série de medidas que devem ser tomadas, políticas públicas, serviços, programas, né, direcionados à mulher, mas o que nós temos hoje em dia nas grandes cidades, não, em grande parte das cidades brasileiras, são delegacias com fachadas escrito delegacias da mulher, mas sem aquela estrutura prevista para que ocorra o bem-estar da mulher depois daquela violência.
Bacana. E alguns temas, né? Eu acredito assim, quando você senta numa mesa e você tem problemas de uma sociedade, né? Que você tem a maior parte mulheres, né? É fundamental que existam mulheres ali, porque há certas coisas que elas entendem, né? Alguns temas são bem, vamos dizer assim, bem polêmicos, principalmente a nível nacional, mas ninguém melhor do que a mulher para falar sobre as coisas, né, da mulher. Sem dizer que as famílias, a maioria das famílias hoje em dia, se a gente pegar principalmente nos grandes centros, né, são famílias em que há uma mulher e os filhos. É muita família aqui, mulher cuidando dos filhos. Ah, sim, hoje eu digo que a estrutura de família é totalmente diferente da estrutura dos núcleos familiares que eram da época das nossas mães, dos nossos avós, né? Hoje em dia, a maioria das famílias já são comandadas por mulher, né? Então, assim, por isso que eu digo, as políticas públicas devem ser voltadas para as mulheres, sim, porque fazendo políticas públicas para mulheres, de uma certa forma, vai englobar a família toda, né? Hoje, Uhum. a nossa formação de núcleo familiar é totalmente distinta de 50 anos atrás. A mulher foi para o campo de trabalho, ela sustenta as famílias, ela disciplina os filhos, né? E é bem complicado. Por exemplo, uma situação que a maioria das mulheres que eu tenho contato já tem decorrência pelo trabalho do Conselho Tutelar, as mulheres necessitavam de escola integral, né? Mais vaga em centros de educação infantil, mais contraturno. Criança precisa de cultura, criança precisa de médico especializado, né? E tudo isso entra num olhar feminino, né? Então as Uhum. mulheres têm essa noção. Nossa, eu preciso trabalhar, eu trabalho das 8 às 6 da tarde, eu preciso de uma escola integral para os meus filhos, senão eles vão ficar na rua. Porque tem pessoas ainda que têm a percepção que criança tem que trabalhar, né? E eu sempre digo o seguinte: não meça a sua vida pela vida dos outros, né? Por exemplo, eu trabalhei na floricultura da minha mãe tem um comércio aqui em Campo Mourão que só tem 60 anos, né? Então eu atendia no balcão, mas era totalmente diferente. Eu não estava exposta à droga, né? Igual uma vez um senhor falou para mim lá: escuta, meu filho não pode vender picolé? Eu falei: não, não pode. Primeiro, porque a lei não permite. Segundo, ele vai ficar na rua lá para ganhar R$ 5 por dia, né? Ele vai aprender o que na rua? Né? Vai chegar uma pessoa adulta e vai falar para ele: olha, eu te dou R$ 50 para você entregar droga para mim. Se eu sou criança, eu vou, né? Então, assim, o mundo mudou, a realidade mudou, né? Crianças na rua ficam sujeitas à criminalidade, crianças na rua vão ficar sujeitas ao uso de droga. E quando eu trabalhava no Conselho Tutelar, eu já cheguei a atender criança de 8 anos viciado em maconha, criança de 10 anos que já tinha cheirado cocaína. Então, lugar de criança na escola, lugar de criança na escola. Então, quando a gente escuta algumas pessoas falar, mas eu trabalhei quando era criança e nem por isso eu morri. Não, mas é igual eu, também trabalhei quando era criança, mas eu tenho 44 anos hoje em dia. A minha infância, a sua infância foi totalmente diferente. Hoje em Uhum. dia é outra realidade. Inclusive, crianças que ficam aí na rua e tal, elas podem ter sido abusadas. Quando eu trabalhava lá na floricultura com a minha mãe, eu lembro, eu tinha acho que uns 13 anos, mais ou menos, dentro da minha casa, porque a floricultura ali funciona dentro da casa, né? A minha mãe foi fazer um buquê para o cliente pegou no meu seio. Eu só tinha 13 anos de idade. Então, quer dizer, eu dentro da minha casa, com toda a estrutura lá, ainda consegui, um freguês pegou em mim. Então, assim, imagina uma menina que vai vender picolé na rua, uma menina que vai ser diarista ou empregada doméstica na casa de família, né? Imagina os abusos que ficam, as pessoas, que elas ficam dispostas a sofrer dentro desses ambientes. Então, lugar de criança, isso é uma coisa que eu defendo totalmente. Lugar de criança é na escola, lugar de criança é em teatro, lugar de criança é tendo acesso à cultura, tendo acesso a livros. E não adianta, infelizmente, o Brasil tem que mudar muito, né? Então, assim, o que eu via muito, assim, enquanto eu trabalhava com a infância e adolescência, assim, o meu filho não pode trabalhar, mas o filho das pessoas desfavorecidas, eles têm que trabalhar. É totalmente assim, em vez da gente, enquanto cidadão, cobrar política pública
para as nossas crianças? Não, a gente quer que elas trabalhem. Em vez de, enquanto cidadã, eu procurar que todas as crianças tenham as mesmas condições, por exemplo, se eu tivesse filho, tivessem as condições dos meus filhos, não, eu quero que as crianças menos desfavorecidas trabalhem. Não, é um caso muito sério. Deixa eu só falar aqui que a gente tem bastante gente aqui comentando, né? O André... Porque eu falo demais, tá? Você faz uns... Não, a gente está aqui hoje para te ouvir. Hoje, né? A gente está para te ouvir. Ó, o André Paulo Kel, boa noite, Titina. Gente finíssima. Ai, que bom! A Kelly Cristina, boa noite, queridos. Ela está assistindo a gente. O Jonalis Jungs, Casa Celular, está assistindo, né? O Washington Rossini, a gente trabalhou junto uns tempos no Slots Bar, né? Contra a fala do contraturno escolar, ele aproveitou que você estava falando, né? Silvio Cândido. Você lembra que a gente tocou lá às quintas-feiras, né? Era as quintas-feiras de MPB. Amigo, eu ficava ali na fila do gargarejo, ali, ó, bem na frente. O Silvio Cândido, a Marcela Ferri, a Titina fez um trabalho muito bom, a Marcela Ferri. Bacana esse carinho, né? Porque essa coisa do conselho tutelar é algo assim, é uma luta, né? Uma luta enorme, né? Eu imagino. Eu participei, assim, vamos dizer assim, da parte mais teórica, ouvindo uma palestra ou outra, assim, na faculdade, mas quando você, por exemplo, eu imagino que várias vezes você teve que intervir ou até retirar algumas crianças das casas, né? Isso é difícil, não é? É um momento muito difícil, né? É muito difícil. Apesar, eu sou uma conselheira, não sou mais conselheira, mas eu era uma conselheira totalmente contra acolhimento institucional, que antigamente, na minha época, em 2005, quando eu entrei lá atrás, chamava abrigamento, né? Mas hoje em dia, com a nova lei, se chama acolhimento institucional, que é justamente tirar a criança do seio familiar e colocar numa instituição, que hoje nós chamamos de abrigo, mas antigamente era orfanato, né? Os abrigos de Campo Mourão são satisfatórios, né? Que é o Lar Miriam e a Mão Cooperadora, são excelentes, o trabalho desenvolvido por ambos é muito bom, mas eu evitava de tirar da família, principalmente crianças grandes, porque elas regressam para a família. Então, você tira, a criança sofre duas violências. Ela sofre a violência no âmbito familiar, aí a gente retira a criança, né? E coloca num abrigo, ela vai sofrer outra violência, porque ela vai ficar longe da mãe, do pai. Na verdade, a gente tem que tirar os agressores do contexto familiar, né? O que eu prezava muito em situações de abuso sexual é tirar o agressor, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso, que o conselheiro ele tem que aplicar todas as medidas protetivas previstas no artigo 101 e no artigo 129 do ECA, né? E isso inclui retirar o agressor do contexto familiar e não tirar a criança, porque a criança retorna depois. Então, por que agredir a criança duas vezes, né? E se caso precise retirar da família, tem que procurar a família extensa, que é avô, tio, avó, sempre procurar a família, para que a criança não seja institucionalizada. Eu sou absolutamente contra a institucionalização. Então, se o pai e a mãe são os agressores, vamos retirar do seio familiar e entregar para a avó, para o tio. Sempre tem um parente que está disposto a ficar com essa criança, né? E a adoção no Brasil, as pessoas falam assim, nossa, mas adotar uma criança é muito difícil. Graças a Deus. Porque se fosse fácil, meu Deus do céu, lá no conselho, nesses 10 anos que eu fiquei no conselho, eu fiquei 10 anos no conselho e 2 anos no centro de socioeducação ali no Sense, né? Se fosse fácil, eu não sei o que seria, porque lá no conselho eu lembro que iam pais e mães lá entregar a criança adotiva, como se fosse algo que não deu certo, né? Como se você pudesse ficar entregando criança por aí. Ah, não, mas eu não deu certo, é um absurdo isso. Tem que ser. Os parâmetros para adoção no Brasil tem que ser difícil, sim. Tem que ver se a pessoa realmente quer uma criança. Uma vez eu atendi uma mulher que ela falou assim para mim, eu fiquei assim em estado de choque. Né? Mas muitas vezes eu fiquei em estado de choque no conselho. Mas ela falou assim para mim, olha, eu não quero mais essa menina porque o meu casamento não deu certo. Então, eu quis adotar essa criança para deixar o meu marido feliz, né? Ele era
ele queria ter filhos, eu não podia ter filhos, então eu adotei ela, mas agora o casamento não deu certo, eu não quero mais ela. Eu olhando para a mulher, eu falei, como? Então, assim, é bem complicado, é bem complicado. E eu já vi de tudo no conselho, eu vi de tudo. Nesses 10 anos, eu vi de tudo que você possa imaginar. Desde abuso sexual de bebês a tudo que você possa imaginar. Então, assim, depois de 10 anos, eu não aguentava mais. Eu não conseguia mais. E eu me chocava, porque são coisas assim, mesmo você ficando muitos anos fazendo aquilo, você se choca ainda, porque não é normal abusar de um bebê, não é normal abusar da própria filha, não é normal. O mundo é muito esquisito. Eu lembro que a primeira situação de abuso sexual que eu atendi em 2005, eu falei para minha presidente, na época era a Liliane Varago, eu falei, Liliane, eu acho que passaram um trote em mim, porque a pessoa descreveu que o padrasto estaria mantendo relação sexual com o enteado. Aliás, o pai estava mantendo relação sexual com a criança, e a criança só tem 9 meses. Eu acredito que seja trote. Ela falou, não, nós temos que verificar. Pode ser que seja verdade. E não é que era. Então, assim, quando eu entrei no Conselho Tutelar em 2005, eu sabia, sim, que o mundo era cruel, que crianças eram vítimas de abuso sexual, mas eu não imaginava que era desse nível. Né? Eu não acreditava que aconteciam coisas dessa magnitude, né? E graças a Deus essa criança foi para a avó, deu tudo certo. Hoje em dia, isso faz o quê? 2005, faz mais de 10 anos atrás. É uma criança que me marcou e eu gostaria de saber hoje em dia como é que tá. Hoje ela deve ter 10, 12 anos. Nossa, eu imagino. Eu imagino assim um pouco, porque na realidade a prática, o cotidiano ali no conselho tutelar, né, a gente imagina só. Agora, vivenciar. Eu fui uma vez no Lar Miriam, sabe? Fui visitar e eu lembro que tinha uns menininhos lá assim, sabe? É difícil para mim porque a gente já meio que se apaixona, assim, né? Você olha, você tem vontade. E daí veio um e segurou na minha. Eu tava com um blazer assim, sabe? Eu olhei para ele e daí a gente já acha meio parecido com a gente, né? A segunda parte, assim. E eu estava pensando em propor um projeto na época para ensinar instrumentos de percussão, sabe? E daí eu pensei, falei, será que eu consigo? Porque é um preparo muito grande para você estar ali junto com eles, né? E dar aquele afeto e, ao mesmo tempo, como você falou, eles já estão institucionalizados, né? Olha a dificuldade. E esse tirar da família é uma agressão que leva para o resto da vida, nunca mais, né, passa. Eu concordo plenamente contigo, plenamente contigo. E principalmente agora ouvindo, né, de quem tem tantos anos aí de experiência. Olha, tem alguém aqui que te elogiou, Silvio Cândido de Oliveira. Boa noite, aprendi a admirar, mulher guerreira. Ai, um beijo. A Sabrina Favro está assistindo com a gente, a Marlene Carlos Esplendor, né? Aqui lembrar o pessoal que está chegando agora, né? A Titina, acho que todo mundo conhece, né? Mas quem não conhece é a Titina que está aqui, né? Do lado da telinha, né? A gente está longe um do outro, né? Nesse isolamento social, o que sobra para a gente é conversar nessas videoconferências. Mas é algo assim muito bacana, sabe? Eu estou aprendendo muito. Falando sobre a experiência, né, da Titina no Conselho Tutelar, né? E que bom que você vem trazer essa experiência agora e está, de certa forma, topando um novo desafio, né? Eu vi nas redes sociais, no teu Facebook, você levantando essa bandeira em prol das mulheres, né? E eu acho que é fundamental, porque há uma barreira cultural ainda para se vencer, né? Principalmente em relação à violência doméstica. A gente estava falando sobre isso, né? Você deve ouvir muito isso, né, no conselho. Sim. Aconteceu já de crianças serem colocadas com parentes, né, com a família extensa, porque não conseguiam mais ver a mãe apanhando todos os dias, né? Então, é uma violência, é um direito violado, é a agressão física contra os pais, né? Os pais brigarem na frente dos filhos e tal, isso é muito difícil, é muito difícil. Então, já aconteceu, tipo, na época que eu trabalhava no conselho, eu passar as crianças para uma avó, para um tio, até aquele casal ou separar ou melhorar, porque não tem como.
Outro problema que a gente enfrentava muito lá é o alcoolismo, né? Alcoolismo e uso de droga, né? Prostituição. Na verdade, prostituição não é crime no Brasil. Eu sempre deixei isso bem claro, não é crime, né? Mas as mães elas não podem se prostituir na frente dos filhos, né? Mas não tem, né? Às vezes a pessoa fala, mas a minha ex-mulher é prostituta. Mas, senhora, ela está se prostituindo na frente dos filhos dela? Não, ela é uma excelente mãe. Então, quanto a isso, né? Quanto a isso, não tem. O que é crime no Brasil é o rufianismo, né? O cafetão, né? São as casas de tolerância, isso é crime. Mas já tem de mães maravilhosas que eram prostitutas e eram excelentes mães, que foram denunciadas no conselho lá com injúrias, com calúnias, mas você chegava, estava tudo certo, as crianças nem sabiam do trabalho da mãe, isso aí não tem, né? Isso não tem nada a ver. E assim, quando eu levanto a bandeira das mulheres, é que eu acho assim que realmente tem que se investir, já que as mulheres, elas estão, a maioria, algumas, né, a grande maioria está comandando as famílias, então a gente tem que dar investir nelas, porque elas estão controlando as famílias e elas estão disciplinando essas crianças que futuramente vão ser cidadãos que vão tocar o mundo, né? Então, hoje em dia, o que mais me preocupa é tirar essas crianças da criminalidade. E eu sempre digo que a única forma é investir em educação. Eu não consigo entender essas pessoas que falam, não, tem que trabalhar. Criança tem que começar já a trabalhar para sair do mundo do crime. Pelo amor de Deus, vai trabalhar no quê? O que uma criança de 10 anos vai trabalhar? Vai trabalhar numa carvoaria? O que uma criança de 10 anos vai fazer? Vai catar papel? O que uma criança de 10 anos pode fazer que vai ganhar dinheiro? Eu sei que lá no Norte, Nordeste, crianças trabalham em carvoaria, mas o que vai ser dessas... O que elas vão aprender para futuramente elas serem seres humanos, cidadãos, com 20, 30 anos, elas vão fazer o quê? Não, tem que trabalhar. Não, lugar de criança é na escola. A gente tem que preservar isso nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. A gente tem que incentivar as nossas crianças e os nossos adolescentes a estudarem. Eles têm que estudar. Tem que ser incentivado a fazer faculdade. Essa história que esses dias uma pessoa falou para mim, eu acho que não vou pôr meu filho na faculdade. Não, eu acho que essas faculdades aí traz perversão, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, criança e adolescente tem que estudar. Se eu tivesse filhos, infelizmente não pude ter filhos, mas se eu tivesse filhos, eu ia querer que eles estudassem, eu ia querer que eles fizessem faculdade, então os meus filhos podem fazer faculdade. Os filhos da minha secretária do lar não pode. É isso que eu não aceito, né? Então, os meus filhos, eles não precisam trabalhar. Eles podem ficar na escola, eu posso pagar aula de inglês, eu posso pagar aula de violão, eu posso pagar tudo para eles. Mas os filhos da minha secretária do lar, não, eles têm que trabalhar com 10, 12 anos para não entrar na criminalidade. Não, eu enquanto cidadã, nós enquanto cidadãos, nós temos que mudar essa mentalidade. A gente escuta a gente falando isso hoje em dia. E gente estudada, gente que tem posição social falando isso. Não, tem que pôr essas crianças para trabalhar. Eu sou absolutamente contra. Eu acho que o lugar de criança é na escola. E aí que a gente tem que investir nas nossas mulheres para que elas possam disciplinar adequadamente os filhos. Porque é a mulher que segura essas coisas. Quando eu trabalhava no Sense, eram as mães que iam visitar os internos. Quem visita os internos, na sua grande maioria, são as mães. E aí você me diz aonde elas erraram. Umas erraram, mas outras não. Outras saíam cedo para trabalhar, deixavam o filho mais novo para cuidar dos filhos menores, né? Então, e aí você ia ver a situação, a história de vida desses adolescentes que estavam lá, todos eles tinham uma história parecida, né? Às vezes, pais envolvidos no tráfico, situações de abandono, mães que acabavam tendo que, sei lá, saíam cedo para trabalhar, o filho ficava sozinho em casa, eles acabavam não indo para a escola. Você imagina, se tivesse 8 anos de idade, 9 anos, minha mãe falasse, fica aí, eu vou sair para trabalhar, só volto 8 horas da noite, você vai para a escola, tá? Aí eu acho que eu não iria. É normal, não precisa ser o filho do Beltrano do Ciclano. Qualquer um que tenha filho, saia de manhã para trabalhar e deixa a criança sozinha e fala, você vai para a escola, tá? Você passa o teu almoço, você passa a tua roupa, lava a tua roupa, teu calçado e você veste, você vai para a escola. Será que iria?
Então, é muito fácil ficar criticando, porque essa criança ou porque aquele adolescente. Então, lá no Sense, eu tive contato, assim, quando eu conversava com os meninos nas galerias, porque eu trabalhava nas galerias lá, né? Dentro das galerias. Os meninos tinham a mesma história de vida, né? Muitos vítimas de abuso sexual, muitos vítimas de espancamento, né? Meninos que chegavam lá com 15, 16 anos não sabendo escrever o nome, mas estavam na 8ª, no 9º ano. Mas como assim? Está no 9º ano e não sabe escrever o nome? Ou seja, já era problemático, entre aspas, no âmbito escolar, e a escola ia passando, né? Ia passando para se livrar do adolescente. Uhum. Nossa. Eu fui uma vez, eu tive um projeto que a gente se apresentou nos colégios e cantava música sobre cidadania e falava poesias também, né? Foi em 2009, salvo engano, 2009. E a gente foi lá no Sense. Na época, se eu acredito, não era nem Sense, era SAS, eu acho, salvo engano. E eu lembro que eu conversei com um rapaz que trabalhava lá e ele falou, olha, a gente levou os meninos para comer pizza e a maioria nunca tinha comido. Né? Nunca tinha comido, nunca tinha saído de casa. Eu sei de uma outra história também, eu tenho uma amiga que trabalha lá, de um menino, que ele furtava, às vezes, Coca-Cola dessas padariazinhas, umas coisas assim, sabe? Ele estava lá porque ele pegava comida. Aí ele pegou um celular, porque provavelmente não tem condição e vê as outras crianças com celular, e o fim dele foi trágico lá. O fim dele foi trágico. E essa sensibilidade, essa experiência que você tem, sabe? Quando você fala, eu acho bacana isso. Porque eu também penso dessa forma. Eu sempre penso. Eu acho que a maior revolução que a gente pode fazer é a gente estudando e os filhos da gente estudando. Né? Eu sou rodeado, assim, eu acho bacana falar do tema sobre as mulheres, né? Eu terminei um curso agora no final do ano, meu TCC foi um caso também de abuso sexual, sabe? No TCC. E porque eu sou rodeado de mulheres. Né? Aqui em casa, por exemplo, eu sou minoria. E minoria no sentido de quantidade mesmo, né? Não é de... eu tenho 2 filhas, a minha esposa, daí lá em casa também tem mais mulheres, né? Minha família é a pessoa mais forte, vamos dizer assim, é uma matriarca, a tia Deza, aonde todo mundo que precisava correr para casa dela, ela fazia aquelas mesadas de anjo, não sei se você é do seu tempo, mas ela fazia aquela mesona cheia de comida, e era o costume que as crianças iam primeiro comer, por isso que era mesada de anjo. E para reunir os parentes, e era num tempo em que as pessoas nem tinham muito o que comer, sabe? E então, assim, eu tenho essa presença e essa luta também. Eu tenho uma tia que teve problema com o marido também, com o alcoolismo, né? Ela, em casa também a gente teve isso e, graças a Deus, as coisas vêm melhorando, né? E eu sei que não é fácil, não, sabe? Não é fácil para uma criança passar, né, por isso, né? Que ela vive, realmente fica perdida, né? Ela vive algo entre o medo e o amor, e essa coisa de não saber lidar, né? O medo e o amor junto. A pessoa, depois dá trabalho, né? Para conseguir se colocar, depois não consegue, às vezes, é uma questão de dignidade, né? A pessoa ela fica tão abatida que ela às vezes não consegue olhar reto, olhar alto. Eu não sei se você pegava isso porque vocês fazem, você mesmo falou. Uhum. Fazem aquele acompanhamento e depois, como acho que deve ser também, a pessoa segue o destino dela, né? Tem direito ao esquecimento, né? Sim. De deixar aquilo para trás. Lá no mas centro que eu trabalhava, não é fácil. Faziam cursos profissionalizantes, os meninos saíam com profissão de lá. 2, 3 profissões, inclusive. Não, eu assim, para mim foi muito bom trabalhar no Sense. Nossa, eu devo demais, porque foi ali que eu comecei a notar a importância de programas, serviços e políticas públicas para crianças e adolescentes. Ou seja, as nossas crianças, quando elas estão para fora do Sense, elas têm dificuldade de vaga escolar, transporte, não sei o quê, precisa de medicamento, precisa de médico especialista, não consegue, a mãe não consegue levar, é tudo muito difícil.
né? E isso é culpa do poder público mesmo, né? Por exemplo, crianças que têm déficit de atenção e precisam de um acompanhamento médico especializado. Muitas vezes não tem, mas aí vem a diferença. Quando eles entram no sistema socioeducativo, lá eles vão ter professores, quase que particular lá, porque as turmas são pequenas, 4, 5 alunos dentro de uma sala, né? Uhum. Eles vão ter acompanhamento psicológico, eles vão ter acompanhamento social, eles têm terapeuta lá, terapia ocupacional, eles têm médico, enfermeiro, eles têm todo o aparato estatal, todos os seus direitos que seriam inerentes, que deveriam estar aqui fora, para evitar que eles entrassem lá, passa por lá. Lá eles têm médico, lá eles têm terapeuta, lá eles têm psicólogo, lá eles têm praticamente uma professora, eu digo particular, porque as turmas são muito pequenas, 4 ou 5 dentro de uma sala. E que ótimo que é assim. Mas aí eu fico pensando, por que não é assim aqui fora? Porque se fosse aqui fora, se uma criança na primeira série já fosse diagnosticada com déficit de atenção ou com qualquer outra necessidade especial, ela já passasse por um acompanhamento especializado, se ela já tivesse direito a um neuropediatra, a uma psicóloga, a uma equipe multidisciplinar para atender ela, uma criança dessa não passaria por nenhuma dificuldade e não correria o risco de entrar na criminalidade e depois ir parar no Sense. Aí lá no Sense vai ter médico, lá vai aprender a ler e escrever, lá vai ter medicamento, né? Então, assim, é isso que lá eu comecei a perceber. Não, o Estado funciona assim. É só ter vontade política e fazer com que as coisas aconteçam para o lado de fora, porque funciona assim. Tem como uma criança que tem algum problema ter todo o aparato estatal, sim. Só falta vontade política. Vontade política, não sei se falta dinheiro, eu acredito que não. Falta vontade política para fazer com que crianças fiquem no seu contexto escolar com todo o aparato necessário. Se a criança precisa de medicamento, vai ter. Se precisa de médico especializado, tem que ter. Se precisa de dentista, oculista e não tem condição, tem que ter. É para isso que nós pagamos os nossos impostos. Essa criança, esse investimento do Estado vai evitar com que uma criança dessa se torne um adolescente que necessite do sistema socioeducativo e futuramente necessite do sistema penitenciário. Eu acredito em estados que constroem escolas e não cadeias. Né? Uhum. Quanto mais escolas, a gente se evita de construir cadeia. Parece uma coisa meio clichê, mas, gente, eu não conheço país que não tenha investido na educação e que não seja país de primeiro mundo hoje em dia. Né? Eu não conheço país que não invista em educação, né? E que não seja hoje em dia um país de primeiro mundo. O Brasil não quer investir em educação, quer investir em cadeia e quer ser um país de primeiro mundo. Nossa, não precisa nem ser muito inteligente é uma noção básica. Chega a ser assim, senso comum falar um negócio desse. Mas tem gente que acha que não, que tem que aumentar as penas, que tem que construir mais presídios, que tem que construir mais censos. Não, eu acho que tem que construir mais creches, tem que construir mais escolas e começar a investir nas nossas crianças e nossos adolescentes. Que daqui 30 ou 40 anos, e eu digo 30 e 40 anos, porque se a gente começar a investir em educação hoje, é para daqui 30, 40 anos a gente se tornar um país, entre aspas, digno, né? Onde a criminalidade vai diminuir, onde as situações de miserabilidade vão diminuir. Você sabe o que as pessoas falam para mim? Você deve ouvir isso? Ah, tá, eles vão estudar e vão trabalhar no quê? Ai, pelo amor de Deus, gente. Sabe, parece que você está nadando contra a corrente. Ô, Cristina, vai dar educação para todo esse povo e eles vão trabalhar no quê? Nossa, pelo amor de Deus, mas é para isso que a gente elege os nossos governantes. É eles que têm que procurar uma solução, né? As crianças têm que estudar, sim. Eu fico exaltada, tá? Eu conversei ontem com o Toninho Barbosa e ele falou uma frase um dia antes de ontem, ele mandou, a gente conversou um pouquinho, né, para falar sobre a conversa, e ele falou uma frase que me marcou. Ele falou: Leandro, eu sou um entusiasta, né? E eu vejo que você eu sou também, porque não basta só a experiência, ela é fundamental, o conhecimento, ele é fundamental, mas sem essa gana, essa vontade, sabe? Eu acho fantástico isso, fantástico. Esse tema eu fico até assim, porque ele também mexe comigo, sabe?
eu trabalhei muito tempo como professor, sabe? E eu acredito em duas coisas como móveis assim de mudança, a educação e a cultura, sabe? A educação desde casa, a disciplinação também, né? Os pais, essa responsabilidade, igual você falou, a mulher adotou a menina e de repente foi lá, não existe isso, não existe. E as pessoas têm esse amor, sabe, entre uma e outra. Eu tive um professor que ele vinha aqui em casa, a gente estudava a Bíblia junto, o irmão Wilson, e ele falou uma frase fantástica. Ele falou: o que a gente leva da vida são as pessoas, né? Não é igual eu gosto muito do Fernando Pessoa, o poeta, e ele tem um heterônimo, ele tem vamos dizer assim, ele é vários, né? Ele tem um que é existencialista e ele fala o seguinte: a gente leva da vida a vida que a gente leva. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente leva as pessoas. E daí, quando você é alguém importante na vida daquela pessoa e você faz a diferença, você reencontra ela lá na frente e você cria um laço muito importante. Eu tenho um amigo que eu trabalhei 20 anos com música, né? Talvez você conheça ele, o Max Walker. Ele fazia academia, gostava de academia e estava perdidão, sabe? Porque às vezes a própria família não tem o mínimo de condição de falar: olha, esse é o caminho, você tem que estudar. Eu falo porque eu amo muito meu pai, mas o meu pai, a minha mãe estudou o primário, meu pai estudou até o fundamental, e ele vislumbrava para mim o ensino médio. Então ele falava assim: Leandro, filho, né? Você tem que se formar no ensino médio. Ele não conseguia nem ver mais do que isso. Às vezes a gente fala: mas como? A pessoa não consegue enxergar, porque ela sempre foi cerceada, ela sempre foi colocada numa condição para ela não enxergar muito alto, né? E eu, graças a Deus, consegui estudar um pouquinho mais. E esse amigo meu também, ele estava perdido. Um dia chegou uma pessoa e falou: olha, você gosta de academia? Vai estudar educação física. E ele terminou o ensino no CBJA, foi bem no vestibular, na UEM. Antes dele terminar a educação física, ele é negro, ele pegou uma bolsa e entrou a fazer medicina e hoje em dia é médico, sabe? E ele tem uma vivência, ele atende os pacientes de maneira humana, porque ele sabe o quanto é importante ele atender bem ali. Faz toda a diferença, às vezes muito mais até do que o remédio que ele prescreve. Então, eu acredito, sabe, nessa questão. Essa questão de cultura e a questão de educação, e essa bandeira que você levanta é fundamental. Essa energia, né? O entusiasmo. Aí eu começo a falar, eu fico exaltada, porque eu fico: meu Deus, como é que pode, né? E a gente está em 2020, ainda as pessoas vêm falar, né, que, ai, não, isso é conversa que não vai dar em nada. Não, vai dar sim, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar nas nossas famílias. Não importa, não importa como as famílias são formadas, se só do pai dos filhos, ou da mãe dos filhos, dos avós. Hoje em dia nós temos muitos avós que criam os netos, né? Então, assim, tudo é um núcleo familiar e tudo merece respeito e todos devem ser respeitados, né? E quando eu levanto a bandeira das mulheres, é porque realmente as mulheres, elas precisam desse apoio, né? Elas acabam ficando com as crianças, elas ficam com a prole na hora da separação, né? E elas precisam desse apoio. Quando eu digo apoio, é política pública para a mulher, é política pública para a criança, né? Ah, nossa, você só fala para criança e para mulher? Não, de uma certa forma, criança e mulher vai mover o mundo, né? Uma criança que fica na escola, uma criança que tem acesso aos centros de educação infantil e logo em seguida vai para uma escola e de repente para uma escola integral, a mãe consegue trabalhar sossegada, né? Essa criança, futuramente, ela não vai trazer problema para a sociedade, ela foi abraçada pela sociedade no momento que ela precisava. Enquanto a mãe trabalhava e trazia sustento para casa e fazia o dinheiro girar, né? Essa criança estava bem zelada, estava bem cuidada, né? O que nós não podemos é mais aguentar situações. Eu acho que então deveria trabalhar. Não, põe o teu filho para trabalhar, então. Não, eu fico louca com isso. Não, a gente tem que lutar pelas nossas crianças. E eu acho assim, eu sempre digo uma coisa,
que assim, em países onde há política pública decente para crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos, indígenas, negros, a caridade é secundária. A caridade é secundária, não se necessita de caridade. Não que eu quero que as pessoas parem de se voluntariar, não é nada disso, não é nada disso. Mas em lugares onde há realmente uma política pública voltada realmente para o social, a caridade é secundária. Você não precisa ficar se preocupando enquanto cidadão se o seu vizinho tem coberta para dormir, se aquela pessoa tem arroz e feijão para comer, né? Então, eu acho que o Brasil... Eu lembrei de uma coisa, esses dias eu conversei, só deixa eu falar alguma coisa, que tem gente que comentou aqui, ó, a Suelen Herman, né, falou necessário demais, né, essa questão da educação. Aí nós temos várias mulheres assistindo aqui, né, algumas que eu já falei, né, a Heloísa Paula, a Vanessa, Graciane, o Cleiton está assistindo a gente, daí a Suelen falou, Suelen Herman, como professora de ensino fundamental, que fui por 10 anos, falta muito por parte do governo. Faz, mas é pouco. Né? Falando que falta... eu também acho que o investimento está ali, ó. Está na base, está nas crianças, e você tendo um ensino no início bom, aí ela acha o rumo, hoje em dia, principalmente com internet, com as aulas em vídeo, vai embora que vai, né? Agora, se lá no início não investir nos professores, não investir numa condição melhor, fica difícil. O Bruno Leonardo Bassani, né, meu cunhado, Silvio Cândido, escreveu, precisamos de você no poder, ele está empoderando você aqui. Já está empoderando. Jorge Pereira está assistindo, Joacir, meu grande amigo, o Ricardo Castro também, músico. A gente está com uma audiência bacana, o pessoal, igual eu te falei, eles passam nessa questão de Facebook, é assim, o pessoal passa, assiste um pouquinho, mas um pouquinho que eles assistem para a gente é muito gratificante, né? Muito bacana. Esses temas, assim, que envolve mulheres, que bom que tem bastante mulher assistindo, porque eu gosto demais, né? É o que eu fiz a minha vida inteira. Hoje em dia eu sou advogada trabalhista também, né? Mas eu praticamente fiquei a vida inteira fazendo isso, né? Mexendo com o social. Eu virei ativista social mesmo. Eu brigo, eu luto. Às vezes mas é porque eu consigo ver luz no túnel. Eu consigo ver, sabia? Eu acho que o Brasil tem jeito, sim. Eu acredito muito nisso. Mas precisa realmente de investimento. Precisa de investimento, sim, nas nossas crianças. Se a gente conseguir investir bastante em educação, eu acredito que o Brasil daqui 40, 50 anos, talvez a gente vai ver muita coisa mudar, né? Eu acho que tem que investir em cultura, tecnologia, sim. Parece clichê falar isso, mas eu não consigo. Pega ali um país tipo deixa eu ver, a Holanda. Nossa, investimento maciço na educação, tá? Quando que a gente vai conseguir chegar a ser igual a Finlândia, a Noruega lá, né? Como que é? Mas se você for pegar o histórico deles, houve investimento maciço em educação, né? Houve investimento maciço em políticas públicas, né? Políticas públicas sociais. Hoje em dia talvez não precise, mas lá no passado precisou. Então não tem como um país crescer que não seja assim, né? Nós temos uma população ainda de pessoas necessitadas que não têm ainda acesso ao básico, que não têm acesso à água. Essa história, né, essa situação do coronavírus mostrou ainda, jogou na cara de nós brasileiros que ainda existem comunidades que não têm acesso à água. Tá? Vai lavar a mão com o quê? Né? Então, a gente ainda vive ainda no nosso mundinho aqui, né? A gente tem acesso a saneamento básico, tem água na torneira. O coronavírus veio e trouxe para a gente a ideia de que muita gente no Brasil ainda não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso à água, vai ter acesso a máscara, a álcool, agora que está sendo disponibilizado. Mas pensa, isso aí foi um tapa de luva, de pelica na nossa cara. Eu também concordo, sabe? Também acho isso, né? E também demonstrou que o Estado ele tem condições de dar esse amparo, sabe? Esses auxílios emergenciais,
Aí agora, por exemplo, tem os auxílios municipais, vem um dinheiro para o pessoal da cultura, né, que é um pessoal que eu convivo bastante com eles, agora eles vão poder ser amparados, que o pessoal dos eventos está aí, todo mundo parado, né, o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, porque depende de pessoas, né, e as lives dos grandes artistas são só dos grandes artistas, né, não dá, é difícil você cobrar um cover de fazer uma live, né, como você toca num barzinho. E, e ele deu realmente uma chacoalhada no geral. Os empresários começaram a ver que eles precisam de controle, que eles precisam se atualizar em muitas coisas, né? Os funcionários também, eu acredito que as pessoas têm que começar a cuidar das finanças. Eu sempre bato em cima disso, do controle das finanças, de ter um dinheiro para emergência, né? As mães começaram também a ter que acompanhar os filhos na escola, né, e cuidar. Não é fácil, né, sentir um pouquinho do drama das professoras, né, mas e isso é fundamental. Teve um professor de história uma vez que contou para mim, Titinho, que ele falou que antes da Guerra do Paraguai, o que fez um Paraguai desenvolvido, que o Paraguai conta essa história que ele era o país mais desenvolvido da América do Sul, foi porque tinha uma lei que obrigava os pais a acompanharem a alfabetização dos filhos. E tinha que ter isso, né? Porque simplesmente essa ideia de que não tem, você faz parte, mas todo mundo tem alguma coisa a ensinar. Se o pai sabe ler ou escrever, ele tem que acompanhar e o filho tem que saber ler e escrever. Claro que tem coisas que ele não vai dar conta, né? Porque a profissão dele é outra, né? Tem muita coisa para fazer. Mas eu acho que o que a gente tem de maior, vamos dizer assim, responsabilidade nessa vida é filho quando a gente tem, né? Não, com certeza, com certeza. E, assim, eu falei hoje para minha mãe, falei, meu Deus, se eu tivesse aqui, tivesse que ensinar, ele ia chegar na escola e falar assim, prof, a minha mamãe, ela não sabe fazer nem continha. Gente, meu Deus, eu fico com dó das mães. Meu Deus, se eu tenho que ensinar as crianças, eu não lembro de mais nada do primeiro grau, né? Que agora é ensino fundamental que fala, né? Mas é bom, porque daí a gente começa a dar valor para as nossas professoras, né? Como é difícil, como é Também. difícil. Né? Eu lembro que quando eu estudei a primeira série, no Marechal Rondon, que agora acho que não tem mais ensino fundamental, no Rondon aqui de Camorão. E eu entrei com 7 para 8 anos no primeiro ano. Porque minha mãe, meu pai, no caso, é argentino, né? Eu vivi na Argentina até 1982. E lá as crianças iam para a escola com 5 anos de idade. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu era já alfabetizada em espanhol. Eu já estava indo para a terceira série deles lá. Mas aqui eu não tinha, eu não sabia ler nem escrever, eu era analfabeta de tudo, né? E cheguei, minha mãe foi tentar me matricular na escola, eu comecei a primeira série ali no Marechal Rondon. Meu Deus, era muito difícil, era muito difícil. A professora uma vez chegou a chamar minha mãe e falou assim, ela não vai conseguir aprender, ela não aprende nada. Meu Deus do céu. Então, assim, como é importante a alfabetização, sim. Eu fui aprender, bom, eu não sei, eu acho que eu passei por conselho de classe no primeiro ano. E minha mãe foi chamada várias vezes na escola, várias vezes, eu não conseguia ler. Mas daí um dia minha mãe me chamou e falou, olha, Cristina, nessa vida a gente tem que estudar e tal, eu trabalho para você estudar. No caso, morava eu, minha mãe e minha avó, a avó ensinava eu. Minha avó sabia ler pouco, mas me ensinava no que dava. Mas, resumindo a história, eu me senti tão humilhada com 8 anos de idade, por não saber ler e nem escrever, e não conseguir aprender, não conseguir entender o idioma e tal, que quando eu estava na quinta série, eu lembro que o diretor era o professor, acho que era João Luiz Conrado. Na minha quinta série, eu fui a melhor aluna da quinta série. Aquilo, para mim, foi como se eu tivesse ganhado na loteria. Porque era uma criança que não sabia ler, não sabia escrever, acho que a professora só faltava chamar de burra, né? E quando eu estava na quinta série, eu me esforcei, eu queria ser a melhor aluna da sala. Então, na quinta série,
Eu lembro que teve lá os melhores alunos das salas e o professor Luiz Conrado me entregou o meu diplominha de melhor aluno. Mas, assim, aí que vem a situação. Eu tive uma estrutura por trás de mim. A minha mãe me incentivou a estudar, né? Era um ambiente, apesar de não ter o meu pai, era um ambiente familiar sadio. Era eu, a minha mãe, a minha avó, né? Eu tinha vontade de aprender. A minha mãe dizia que era importante estudar, que eu tinha que ser bancária. Olha, eu tinha que passar num concurso do Banco do Brasil quando eu crescesse. Era o que ela pensava para mim, né? Ela nem pensava que eu ia fazer direito, que ia ser... Não, ela pensava isso para mim. Então, assim, é difícil. Uma criança de 7, 8 anos que não consegue aprender, é complicado. É complicado. Eu não consegui aprender por causa da língua, né? Os outros perguntam, eu sou brasileira, mas eu fui para lá, para a Argentina com meses, né? Com meses. Então, assim, quando eu voltei de lá, eu voltei alfabetizada e eu não consegui aprender. Gente, o português é muito difícil. O português é muito difícil. Escrever em português, então, é muito difícil. Eu digo isso porque a minha primeira língua foi o espanhol. Aprender português é muito difícil. Pode perguntar para qualquer estrangeiro que vocês conheçam. É muito difícil. Eu tenho uns amigos venezuelanos, né? Aqui, eles moram em Campo Mourão. Agora, eles são brasileiros e venezuelanos. Daqui um dia eles vão ser mais brasileiros que venezuelanos, né? A gente volta e meia, e eu gosto dessa conversa, assim, né, com os países, principalmente com os vizinhos nossos aqui, né? Principalmente eles, né? E daí, eu estava comentando porque eles têm uma dificuldade, eles falam devagar, né, devagar, bom, apesar que no mestrado a minha língua que eu escolhi foi espanhol, mas a maioria das pessoas vai compreender alguma coisa ou outra. Agora, se eu falasse rápido, esqueci, eles não pegavam nada, né? E também aquela coisa do ão, né? Do ó, né? Eles falam, mas avó, que diferença tem, né? E tem mais palavras também, né? O português tem 400 mil palavras, o espanhol tem mais ou menos 100. E eu assim, eu sou suspeito em falar, eu sou muito brazuca, sabe? Eu, desde pequeno, comecei a ouvir bossa nova e o samba, e isso encarnou o forró e essas coisas culturais, depois os escritores brasileiros. Então, nossa, eu sou muito fã. Mas é difícil realmente, é difícil, e principalmente para as crianças, né? Mesmo quando é a primeira língua, né? Quem dá, elas às vezes criam um bloqueio, um muro, assim, né? Ah, não gosto de português. Mas é uma língua muito bonita, né? Eu acho, assim. É complicado. E aí, quando eu aprendi a falar português, já criança, né? Eu não tenho sotaque, porque para mim era uma vergonha ter sotaque, então eu fiz questão de perder todo o sotaque, né? E para criança também, perder sotaque é mais fácil, né? E aí, há um tempo atrás, há 2 anos atrás, eu fui convidada para fazer parte dos Doutores da Alegria aqui de Campo Mourão, né? Que aqui a gente chama de diversão de plantão. E aí eu fui para minha casa, eu tive que construir um personagem. Foi bem mais ou menos na época que veio os mais médicos para o Brasil, né? Eu falei, gente, acho que eu vou pôr aquele meu espanhol em prática. Eu vou virar a doutora Ticharita Gonzalez, né? Que ela é uma médica cubana. Então, em diversão de plantão, eu me chamo Ticharita Gonzalez, médica cubana. E aí, quando eu resolvi ser a doutora Ticharita, também foi uma forma de, tipo, sabe, dizer não à xenofobia, né? Porque o brasileiro, ainda, alguns brasileiros têm ainda muita discriminação em relação aos povos que vêm de outros países, né? Tipo os venezuelanos, né? Foi bem mais ou menos na época que estavam tacando fogo nos venezuelanos em calçada, né? Um dia eu estava assistindo a televisão, não lembro se era no Pará ou em Amapá, no Rondônia, acho, né? Jogaram álcool e fogo nos venezuelanos que estavam numa calçada. Gente, é um absurdo isso, né? Vaiaram os cubanos, os médicos cubanos, quando chegaram no Brasil. Então, quando eu resolvi fazer a doutora Ticharita, né, foi uma forma de dizer, não, gente, todos nós somos seres humanos, nós temos que ajudar os povos. Todos nós, um dia, graças a Deus, o Brasil nunca passou por isso, né? Mas poderia ser nós, né? Poderia ser eu, você, um lugar para morar no mundo, né? Se tornar uma pátrida, de repente, sem um lugar para morar. Imagina aquelas filas daquelas pessoas que não têm aonde morar, procurando um lugar, asilo em algum país. Titina, esse amigo meu, um dos amigos,
ele tem doutorado em educação física. E ele está aqui tentando se colocar, sabe? Buscando fazer o apostilamento, se arrumando. Não é fácil, sabe? E o povo gosta da gente. É bobagem, né? Essa coisa de algumas pessoas, mas são algumas só. Eu viajei um tempo atrás, eu fui para Cuba, e você tem que ver o que o povo gosta. Eu estava num lugar lá do Congresso, daí tinha as mulheres que arrumavam, organizavam lá, né? Limpavam. Elas falaram, fala em português, por conta da fonética, sabe? E as novelas daqui fazem muito sucesso lá, e eles gostam do Roberto Carlos, gostam do Zezé. Não, Eu falei, né? Eu falei, para, né, a gente, eu sou suspeito em falar, eu gosto demais, sabe? Eu gosto demais, assim, né, dos vizinhos, né? Mas você tem sotaque, sim, você tem sotaque de Campo Mourão aqui. eu sou moronense, A gente tem um sotaque meio caipira. eu falo porta, carçado. Porta, né? Mas então, assim, a gente só vê que tem sotaque quando a gente vai conversar com outra pessoa, né? a gente tem um sotaque carregado de caipira, eu Quando a acho, gente né? vai. Esses dias Caipira. A gente. uma pessoa falou assim para mim, nossa, mas vocês puxam o R, né? Carro. Eu falei, não, será? É que a gente não percebe, né? A gente não percebe. Para nós é normal. Para nós é normal. Não, mas é normal, né? Normal. Para nós é normal. Só falar. Mas bacana. Mas eu quero dizer para você que essa bandeira que você levanta aqui, eu vi que você já na internet, né? Esse entusiasmo, essa experiência, né? É algo assim muito bacana, dá uma energia super assim, até conversando de longe aqui, né? Até conversando de longe, já passa uma energia muito boa, né? Eu acho que as mulheres precisam sim de ser representadas, elas precisam se levantar, não é porque uma ou outra às vezes conseguiu um cargo num banco, né? Ou conseguiu ser prefeita ou governadora, né? Não, a maioria precisa, né? E eu penso assim, principalmente quando a gente fala de questão de participar numa comunidade, ou num poder legislativo, ou num lugar que dê voz. Porque tem coisas, eu acredito nisso, tem coisas que as mulheres sabem, né? E principalmente vai fazer lei, daí vai fazer uma lei para as mulheres, né? Chega lá num congresso, só tem homem. Aí fica difícil, né? Eu sou, assim, muito fã, né? Como eu te falei, eu venho de uma família de mulheres fortes. Na minha família, as mulheres que tinham aquela sabedoria, né, de investimento, de aguentar a dificuldade em casa, de aconselhar, de lutar, né, e eu agradeço a Deus, assim, né, e agora também, na minha casa tem mais mulheres, agora a gente arrumou, para não dizer que só tem mulheres, agora tem eu e tem um cachorrinho que eu tenho um pequenininho ali, mas a gente em quantidade é minoria. E a casa é feliz, a casa é mais colorida, é mais bonita. E eu não sei, assim, as mulheres, ontem, eu acho que foi ontem que eu disse para uma pessoa, eu falei, olha, as mulheres, elas têm condição, elas não sabem do poder delas, mas elas têm condição de mudar toda uma história. Nós já somos a maioria no Brasil, para e pensa. Nós já somos a maioria no Brasil. Nós, mulheres, já somos a maioria. A gente pode mudar toda uma estrutura de um país, para e pensa. É que a gente não sabe do poder que a gente tem, mas nós já somos a maioria. Nós já vamos decidir as políticas, a política municipal, futuramente a política estadual, a política federal. A gente só não sabe do nosso poder. Mas, hoje em dia, as mulheres, elas já são a maioria no Brasil. E elas já vêm ocupando cargos de destaque, só que elas não percebem, nós ainda não nos percebemos ainda o poder que nós temos. Mas nós já somos a maioria, nós já somos as que mais fazem faculdades, né, que têm acesso ao ensino superior. Então, a gente só não sabe do nosso poder. E eu vou contar, para quem eu puder, eu vou contar que nós mulheres, nós temos o poder. Olha, você tinha que estar... Eu estava numa apresentação lá nesse congresso, daí várias mulheres, elas apresentaram trabalhos, né? E elas fazendo coisas, assim, extraordinárias, né? E elas gostavam dessa questão do empoderamento
Eu acho assim, como eu falo para você, é fantástico. Por exemplo, eu como músico, quando eu comecei a tocar, e durante a maior parte do meu tempo como músico, eu não via muito mulher tocando instrumentos. Até porque era uma questão cultural. Mas hoje em dia, acompanho várias páginas, várias pessoas, né? Tem umas mulheres que tocam acordeon, né? A sanfona, e demonstrando, sim, tem espaço, e tem espaço para trazer, para discutir as questões de forma com mais legitimidade, né? Se o assunto é sobre mulher, por que não mulher discutir, mulher decidir, né? Eu sou totalmente a favor. Que bacana. A gente chegou a 1 hora de live aqui. Eu vou deixar que você está no seu trabalho, né? Não, agora eu vou para casa descansar. Agora eu vou Ah, lá com meus gatos, com os 19 gatos. 19 gatos. Eu tinha um só, agora eu estou com um cachorro. Gato é muito. Mas você sabe que eu já tive 8 cachorros, já junto com os gatos, né? E agora os meus cachorros foram com 14, 15 anos, foram morrendo, 18 anos. E aí eu fui ficando com os gatos, porque as pessoas abandonam gato na minha casa lá, né? Agora, isso aí que eu falo, não é novidade nenhuma para quem é protetor e tal, assim. Eles abandonam, eles descobrem e já jogam os gatos lá. Aí ontem, há uma semana atrás, jogaram o Godzilla lá. Um gatinho desse tamanho, o Godzilla. Eu falei, gente, por que não jogaram a mãe dele junto? Porque ele tá mamando, ele nem comer come. Daí fiz uma chuquinha. Então, assim, eu vou para casa para dar de mamar pro Godzilla. Tem que mandar a foto. Posta a foto lá para nós daí. Vou postar a foto do Godzilla. Godzilla é nenê de tudo. Aí eu tive que trabalhar, deixei a chuquinha dele pronta. Falei, mãe, faz essa presa para mim aí, mãe. Alimenta o Godzilla para mim. Godzilla, porque ele é desse tamanho. Então dá a impressão assim, Godzilla é um gatão, né? Não, o Godzilla é tipo minúsculo Godzilla. Mas é bravo, luta pela vida, pede comida, a natureza é maravilhosa. Às vezes a gente não tem vontade de lutar pela vida, né? Aí eu olho o Godzilla lá, implorando um leitinho, porque ele quer viver de toda forma. Eu tinha uma gata lá que ela tinha muitos filhos, a Helena, mas agora foi castrada. Então, se ela tivesse dando de mamar, ela daria mamar para ele. Mas agora sou eu que dou de mamar para o Godzilla. Maravilha, maravilha. Titina, obrigado por ter aceitado o convite, né, para a conversa. Eu fico à disposição quando você for fazer alguma live, eu estou aqui também, né? Também levanto essa bandeira, me sinto assim, em nome das mulheres aqui de casa, eu já falei com elas, representado por você. Obrigado pela conversa aqui, realmente, para deixar a noite assim num clima de entusiasmo. Muito bacana, obrigado mesmo. Obrigada, e desculpa, eu falo demais, gesticulo demais. Por isso que eu te falei, dá uns toques para mim, dá umas olhadas assim, senão eu fico falando 2 horas sem parar. Não, foi ótimo, ótimo. Fluiu, que passou que eu nem vi essa hora. Tá bom. Mas... Obrigada a você, amigo. Quando precisar, estamos aí. Obrigado.